Paulo diz que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras Sagradas são a espada do Espírito, dá à palavra de Deus um significado tremendo, um significado verdadeiro, atuante, vivo, eficaz, penetrante. A palavra de Deus é penetrante e é através da espada do Espírito, desta valorosa e imprescindível arma, que por sinal deve ser a única arma, e não qualquer outra coisa que o homem possa criar, mas é através da espada do Espírito que o crente em Jesus é vitorioso na sua vida. É através da espada do Espírito, a Bíblia Sagrada, que ele luta contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, verso 12. É através da espada do Espírito que o crente luta contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós enfrentamos dias terríveis, dias muito difíceis, lutas tremendas. Vimos aí o testemunho da irmã, que luta, e todas as palavras que ela disse aqui, todas as glórias que nós demos aqui, todos os aplausos que nós demos para o Senhor aqui, não vão expressar nem de perto as experiências que ela, a sua família, o Daniel, todos viveram. Dias difíceis, mas com certeza, a Bíblia é a espada do Espírito que Deus nos dá para lutarmos contra as forças espirituais do mal, para lutarmos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos ver o modo pela qual a Bíblia atua na luta pessoal do cristão. Presta bem atenção, meu querido. Uma espada é uma arma de uso pessoal. Você não vê duas pessoas ou três pessoas empunhando uma mesma espada, vê? Não tem como, né? Ela só tem um cabo. A Bíblia, ela é uma arma de uso pessoal. Não adianta o seu pai ler a Bíblia, a sua esposa ler a Bíblia, o seu pastor ler a Bíblia, o diácono ler a Bíblia, se você não ler, está entendendo? Então a Bíblia é uma arma de luta pessoal, e somente empunhando a Bíblia, é que você, como membro da 4ª Igreja Batista em Nilópolis, vai ensinar a mensagem do reino de Deus. Não há outro jeito, não há outro modo, não há outra arma, é a Bíblia, a espada do Espírito, que nós ensinamos. É a Bíblia, a espada do Espírito, a única arma em que o crente é vitorioso contra as forças espirituais do mal, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeira coisa, a Bíblia é a espada do Espírito como arma de defesa. Você usa a Bíblia como arma de defesa. Olha o texto que nós lemos, Efésios 6, 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você ler todo o texto, capítulo 6 de Efésios, você vai ver que Paulo fala da armadura do crente. E depois de Paulo ter revestido o crente com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, calçado os pés na preparação do evangelho, ele arma o crente. E não é qualquer arma, é a arma do Espírito, a palavra de Deus. Você só vai conseguir ser um crente forte para ensinar a mensagem do reino de Deus, se tão somente se defender com a Bíblia. Quando Jesus conversa com os fariseus, quando Jesus foi tentado por Satanás,
Como que Jesus respondia? Citando a Bíblia. Para o nosso caso, o Velho Testamento, para eles, as Escrituras. Você tem toda a condição de se defender desse pecado que tão de perto te rodeia. Você tem toda a condição de lutar contra as forças espirituais do mal. Se defender com a Bíblia. Você precisa ser forte. Agora é aquilo que eu te falei. Para poder manusear a espada, é preciso treino. Eu fui oficial do exército, e como todo oficial, a gente, né, usa a espada. Lá a espada é levinha, né? E tem uma ordem unida com a espada, você apresentar arma, você fazer ombro-arma. E eu lembro que na hora do desfile, perante lá o comandante, o general, o que for, você tinha que mandar, eu fui de artilharia, então era bateria, mandar a bateria apresentar arma, então você tinha que treinar muito, porque a cada vez que o pé direito batia no chão, você tinha que levantar a espada assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, ainda gritar, bateria, atenção, olhar à direita, e é um treino muito grande, para você não fazer errado em frente ao general. Isso uma espada para apresentar. Agora imagina uma espada de verdade para você saber lutar. É preciso treino, capacitação. Meu querido, para você usar e defender com a espada do Espírito, você precisa de leitura e estudo. Você precisa querer amar a leitura da Bíblia. Para que você, crente, membro da 4ª Igreja Batista em Nilópolis, comemorando 54 anos de existência, ensinando a mensagem do reino de Deus, você possa fazer como Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, manejar bem a palavra da verdade. Tem crente, você vê se você, não sei, não deve ter aqui. Aqui não tem, pastor. Lá na Prata tem um monte. Mas tem crente que é aquele crente panela de pressão. Conhece? Quem conhece o crente panela de pressão? Aqui não tem não, né? Só tem lá na minha igreja. É aquele crente que só chia. Reclama de tudo. É velha, mas é boa essa, né? Crente panela de pressão, é boa. Reclama de tudo. Pastor, mas é isso. O meu filho não me obedece. A minha esposa queima o arroz todo dia. A unha do meu pé está encravada. O meu cachorro reclama de tudo. E aí quando vem um problemão, quando vem a situação séria, é quase a morte do sujeito. Tem crente que é assim. Sabe o que é isso? Falta de fé. Para se defender dessas coisas más. Para se defender das forças espirituais do mal, para se defender do pecado que tão de perto nos rodeia. Falta da Bíblia, de aprender a Bíblia. E hoje, irmãos, tem um negócio maravilhoso chamado celular. Bíblia de celular. Quem pega trem para ir para o trabalho? Levanta a mão aí. E eu, quando estudei no seminário, pode baixar, peguei 4 anos, né, de trem lotado. Isso na década de 80, imagina hoje, né? Aquele trem que se você levantar o pé, você tem que pedir licença para baixar, né? Você pega trem assim? Eu peguei. Na minha época era chupeta. Vocês pegaram aquele trem com chupeta que balança? Eu dormi, irmãos, dormi em pé, de tão cheio que era. Pegava o trem lá em Madureira, né, que eu morava lá, direto lá para baixo, ia tranquilo. E dormia, aquela beleza, em pé, tão cheio que estava. Mas hoje, você pode pegar o seu trem, você pode pegar o seu ônibus, você pode ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus com esses aplicativos de celular. Ao invés de ficar escutando um monte de música, se você não tem tempo, oportunidade, um momento de parar e ler em casa, escuta no aplicativo, para ensinar a mensagem, para você poder se defender. Quando o diabo chegou para Jesus e falou o quê? Olha, você não está com fome, Jesus? Faz essas pedras se transformarem em pão, para você se alimentar. E o diabo foi sagaz, né? Ele esperou 40 dias para ir tentar Jesus. E como é que Jesus respondeu?
está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora Jesus nasceu sabendo essas coisas? Jesus nasceu já falando? Jesus nasceu já sabendo hebraico, aramaico, grego? Ele aprendeu, e com 12 anos, ele já discutia, né, a gente vê lá, com os sabichões lá do templo, mas ele aprendeu, ele não nasceu sabendo não, e se defendia com a Bíblia. O Senhor Jesus que tinha poder, irmãos, perceba, ele tinha poder para fazer o que para Satanás? Só assim, ó, né, ou assim, pega o mindinho assim de Jesus, né, Satanás chegava para ele e fazia o que, ó, só no poder, mas Jesus nem usava, ele usou o que? A palavra, a espada do Espírito. Segunda coisa, a espada do Espírito como arma de ataque, a gente viu como arma de defesa, agora a arma de ataque, e são dois textos, um nós já lemos, que é Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus, viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, espada de 2 gumes, é que ela é afiada dos dois lados, por quê? Para poder entrar assim no bucho, né, da pessoa. Já viu esses filmes? O cara enfia assim, as crianças, por favor, tampam os olhos, né, e faz assim, né, vai cortando tudo, por isso que é a espada de 2 gumes, e o autor aos Hebreus ainda fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas tem um outro texto também que eu gosto muito, Jeremias 23:39. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. A espada do Espírito é uma arma de ataque. Só a Bíblia, irmãos, que é capaz de combater todos os erros que nós vimos por aí. Todo o pecado que nós vemos por aí. Todas as heresias que são proclamadas por aí. A Bíblia é imutável. A Bíblia é verdadeira. Não há erro algum na Bíblia. E as pessoas que seguem as mais variadas heresias, se você perguntar para um testemunha de Jeová, se você perguntar para um mormon, se você perguntar para qualquer um dessas religiões, dessas seitas, eles conhecem bem a doutrina deles. Um testemunho de Jeová é treinado para pegar você pelo pé. E nós que 1 de Pedro 2:9 nos chama de povo de propriedade, o que? Exclusiva de Deus. Olha o que você é, meu amado, olha o que você é, minha amada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus. Você sabe bem, conhece bem a palavra de Deus, você se defende e ataca o pecado que tão de perto rodeia, e ataca as hostes espirituais da maldade. Você precisa pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de poder. Ou será que você, perdoem aqui a liberdade, mas será que você vai ser humilhado e calado por não saber como falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo? Você tem que se preocupar com isso, meu querido. Você tem que ter uma atenção. Os dias são maus, o pecado nos rodeia. Nós precisamos ensinar a mensagem do reino de Deus. Essa igreja está aqui plantada há 54 anos para proclamar o reino de Deus, para fazer a diferença nessa localidade. Ao longo dos 54 anos, essa localidade aqui foi melhorando ou foi piorando? Geralmente nós temos uma tendência de colocar a culpa nos outros, né? Mas muitas vezes a culpa é nossa.
A igreja foi plantada aqui para mudar esse local, e só com a palavra de Deus, só com o ensino da mensagem do reino de Deus, só com o evangelho de Deus. É a palavra de Deus que muda. Mas o que nós vemos hoje? Esse monte de gente aí, esses movimentos que se dizem até evangélicos, tem colocado a palavra de Deus em segundo plano. Nos cultos deles tem de tudo, menos ou nenhuma pregação da palavra. Isso também não é piada não, mas teve uma igreja nos Estados Unidos que fez uma pesquisa para saber o que atrairia os vizinhos para participar dos cultos. Os membros da igreja saíram, né? Eu sou da igreja batista, pior que era batista, pastor. Eu sou da igreja batista tal aqui dos Estados Unidos, é a sua vizinha aqui, e nós queremos saber o que você poderia ser atraído para visitar a nossa igreja. E pasme, irmãos, não é piada, isso é verdade. A maioria dos vizinhos daquela igreja disse o quê? Luta livre, MMA. Vocês estão rindo, mas é verdade. E que o pastor e os membros fizeram? Aprenderam a lutar MMA. Montaram um octógono, coisa de americano, né? Um octógono, é octógono que se fala? Eu não vejo esse negócio não, eu prefiro boxe. Mas era MMA. Botaram um octógono lá e antes do culto, o pastor e os membros lutavam lá, tipo aquele telequete antigo que tinha. Lutavam para os vizinhos irem visitar a igreja. E aí depois tinha o culto. Irmãos, preste atenção. Aqui em volta desta igreja, em volta da minha igreja é mais velha ainda, tem 68 anos. Em volta das nossas igrejas está um povo sedento de uma palavra, sedento da palavra de Deus verdadeira, a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra, como diz Jeremias, é como um martelo, um martelo que despedaça. A sua vida está cheia desse poder para falar e atacar as hostes espirituais da maldade, defender-se contra o pecado que tão de perto te rodeia. Nós batistas somos um povo tradicionalmente culto na palavra, né? Nossos seminários são um dos melhores. Eu lembro que em 2001, né, lá na Associação Batista Iguaçuana, a Benedita da Silva, eu não lembro nem se ela era senadora naquela época, governadora, eu não lembro o que ela era naquela época não. Mas ela era da Assembleia de Deus, não sei se agora é, naquela época era. E foi convidada para falar numa das sessões da Assembleia da Associação Batista Iguaçuana de 2001. E me chamou a atenção como ela começou. Vocês, batistas, têm um preparo melhor para pregar, são mais cultos na palavra, estudam mais, olha o que ela falou, estudam mais a Bíblia. Então eu tive que estudar mais para essa mensagem, tive que me preparar mais na Bíblia para essa mensagem. Olha que testemunho nós como batistas temos, irmãos. Batista não é só no nome, é na história que nós temos de pregar a palavra, do povo que envia missionários. Vocês enviam missionários. Aquela primeira missionária está onde que ela não falou? Na Bahia? Está aquele coqueiro, né? Está lá na Bahia, está pensando que ela está tomando água de coco lá? Está pensando que ela está lá na praia? Ela está ralando muito lá, porque ela foi ensinar a mensagem do reino de Deus, porque a Quarta Igreja Batista em Nilópolis prega a palavra de Deus. Ataca o pecado, irmãos, ataca as hostes da maldade, e só com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Terceira coisa,
A espada do Espírito como símbolo para a vitória. Ela defende, ela ataca e ela é o símbolo para a vitória. Quando o comandante da batalha levantava a espada, simbolizava um ataque vitorioso. Os soldados olhavam aquele comandante levantando a espada e partiam para o ataque, se revestiam de força, de confiança. Eles iam para a batalha e lutavam com todas as forças. Se eu agora pegasse a minha Bíblia aqui e fizer a mesma coisa, vou simbolizar o mesmo. Veja como levantar a Bíblia dá um significado solene, de força para lutar, de caminho para a vitória. É ensinar a mensagem do reino de Deus, é mostrar que a espada do Espírito é uma arma símbolo. Isso aqui é a vitória que nós temos. A vitória sobre o quê, irmãos? Sobre o pecado, sobre a morte. Cristo vai voltar, amém? Amém, irmãos? Cristo vai voltar. Essa é uma verdade. Aliás, Cristo não vai voltar não. Deixa eu corrigir aqui. Cristo está voltando. Cristo está voltando. O mundo precisa saber disso. Nós fizemos agora, nesse mês de abril, uma série de mensagens lá na igreja sobre a segunda volta de Cristo. Terminamos hoje. E a conclusão que nós chegamos justamente é essa: Cristo está voltando. E a espada do Espírito, esse símbolo para a vitória, mostra que nós, o universo, né, foi descoberto aí, né, foi fotografado umas 3 semanas atrás, bombou no Twitter, bombou no tudo quanto é rede social, a foto de um buraco negro. Primeira vez que conseguiram realmente fotografar, né, um buraco negro numa galáxia lá longe. Depois vieram as comparações, o negócio era tão imenso, que todo o sistema solar era um pontinho dentro daquele buraco negro, um negócio imenso. A gente não tem noção do tamanho do negócio, nós não temos noção do tamanho do poder, da energia que aquilo tem. E quem criou aquilo? Jesus. E sabe o que vai acontecer com aquilo quando Jesus voltar? Vai acabar. A Bíblia fala que eis que faço nova todas as coisas. E por que Jesus vai fazer novas todas as coisas? Porque Ele te ama. Olha que propriedade exclusiva de Deus maravilhosa é essa que nós somos. Deus vai mudar todo esse universo em Cristo Jesus, porque Ele te ama. Ele vai transformar todo esse universo em um novo universo, vai fazer algo muito melhor, porque Ele te ama. Agora você precisa mostrar essa vitória para todas as pessoas. A Bíblia é a espada que nos alimenta a alma. E assim, vitoriosamente, nós conseguiremos ensinar a mensagem do reino de Deus. Jeremias também fala lá no capítulo 15, verso 16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Coma a palavra de Deus, mas não vai morder isso aqui não, tá? Isso é metáfora, linguagem figurada. Tira aí, meu querido, tira aí 5 minutos de que você gasta vendo o status de WhatsApp, tira aí mais uns 10 minutos que você gasta vendo aquelas coisas de Facebook, de Instagram, tira aí mais uns 10 minutos de novela, que não serve para nada mesmo, só aí já consegui quase uma meia hora para você comer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que você possa realmente levar, ensinar a mensagem do reino e ver esse bairro, esse local de Nilópolis ser transformado, ser ganho para Jesus, ver esses vizinhos serem ganhos para Jesus. Tem que mudar a igreja daqui, porque ela está pequena. Eu tenho que marcar, sei lá, 5 cultos por domingo, porque o templo está pequeno. Irmãos, isso é ilusão? Isso não,
é querer pregar a mensagem do reino de Deus, é empunhar essa palavra que é de símbolo de vitória, é a espada do Espírito que corta mais que a espada de 2 gumes, que penetra na medula, que muda, transforma. E finalmente, a espada do Espírito como arma de conquista, de proclamação, de ensino. Aí eu volto lá para a grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 20. Imagina a cena, feche seus olhos aí, imagina. Jesus ressuscitado, passou 40 dias com os discípulos, e agora está voltando para os céus. Depois de tudo que ele ensinou, ele agora, rodeado pelos discípulos, ele diz lá, ensina-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está nos comissionando a ensinar? A mensagem do reino de Deus. E é claro que só com a Bíblia você vai conseguir fazer. Irmãos, olha o que diz ali, ensinando-os a obedecer tudo. Não é um pedacinho, não é um capítulozinho, não é uma coisa só. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Você precisa ensinar tudo, transformar o mundo com tudo. E só com a palavra de Deus. Por que Jesus tinha essa preocupação em ensinar sobre esse livro? Porque somente na Bíblia nós encontramos o meio da salvação. 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Só a Bíblia tem as palavras de salvação, meu querido. Só aqui, quantas pessoas são salvas, encontram a Jesus, sem precisar de alguém pregando, só por ler a palavra de Deus. E hoje pode até ouvir, né, com o aplicativo do WhatsApp. Olha que poder que a Bíblia tem. A Bíblia nos ensina nossos deveres para com Deus e para com os homens. Capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Tudo que está aqui é útil para você ensinar, meu querido. É claro que aqui não está tudo a respeito de Deus, é impossível, né? Mas aqui está tudo a respeito de Deus que você precisa para ter uma vida cristã vitoriosa. Aqui está tudo que você precisa saber de Deus para poder ensinar e transformar a sua família, a sua casa, a sua vizinhança, a vizinhança da sua igreja, a sua vida. Me preocupa como cada vez menos os crentes estão querendo saber da Bíblia. Como a IBD tem acabado nas igrejas. Aqui tem IBD, né, pastor? Graças a Deus, já pensou? Que furo que eu ia dar agora aqui. Mas eu vi que tinha antes, tá? A gente vê lá na página, no Facebook, a gente percebe, né? Irmãos, é maravilhoso a Bíblia. Ela é inesgotável. Quantas vezes você já recitou o Salmo 23? Me diz aí, né? Centenas. Eu aprendi o Salmo 23 de cor, eu tinha uns 7 anos de idade. Minha mãe me fez aprender lá. E toda vez que eu falo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. E por mais que eu tenha falado e recitado o Salmo 23, João 3,16, Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, vai sempre me falar, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos repreende, corrige os nossos erros.
no final do capítulo, do versículo 16 de 2 Timóteo 3, para a repreensão e para a compreensão. É a Bíblia, o único livro que é a palavra de Deus. É a Bíblia, o único livro que contém tudo aquilo que o homem necessita aprender para uma vida cristã vitoriosa. E vida cristã vitoriosa, diga-se de passagem, é aquela em que a nossa vida ensina a mensagem do reino de Deus, a todos e em todos os momentos. Eu vou pedir licença ao pastor Luzivaldo, vou fazer uma pergunta aqui, que volta e meia eu faço na minha igreja. Quando foi a última vez que um amigo seu não crente, ou um parente seu não crente, chegou para você e pediu uma palavra? Olha, fulano, eu estou passando por um problema tal, eu sei que você é crente, que você conhece a palavra de Deus, me diz alguma coisa aí para confortar meu coração, me diz alguma coisa para me consolar, me diz uma coisa para me dar uma direção. Quando foi? Se foi hoje, amém. Se foi ontem, amém. Se foi há um tempão atrás, está na hora de você ver se você realmente está ensinando a mensagem do reino de Deus com a sua vida. Porque as pessoas estão sedentas, carentes, desesperadas por uma palavra, pela palavra de Deus. Mas elas só vão procurar você se a sua vida for a mensagem do reino de Deus. Essa igreja só vai continuar crescendo se você, meu querido, ensinar a mensagem da palavra de Deus com a sua vida. E aí você vai atrair as pessoas. As pessoas vão até você, olha, falando, o que você acha? Isso não é só para pastor, não. Isso é para todas as pessoas precisam procurar você, para que você ensine, para que você conforte, para que você console, para que você ore, para que você direcione, irmãos. Mas aquela história, para você estar assim, você precisa estar cheio, e cheio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu costumo terminar, lá na igreja, com uma historinha, né, uma ilustração. Até porque, se vocês não lembrarem nada do que eu falei aqui, da historinha, eu sei que vocês vão lembrar. E conta a história que certo capelão evangélico estava lá numa guerra, numa batalha, encontrou lá no campo de batalha um soldado, e esse soldado estava muito ferido. E a primeira coisa que aquele capelão perguntou para aquele soldado ferido no campo de batalha foi o seguinte: você quer que eu leia um texto da palavra de Deus, um texto da Bíblia? Aquele soldado falou: não, eu estou com muita sede, eu queria que o Senhor me desse um copo d'água. Então aquele pastor providenciou a água, deu para o soldado bebeu, saciou a sede. Aí o pastor perguntou, o capelão, né, pastor, perguntou: e agora, você quer que eu leia uma passagem da Bíblia? O soldado falou: não, eu preferia que o Senhor colocasse alguma coisa debaixo da minha cabeça. Está muito difícil aí com esse ferimento. O que aquele pastor fez? Tirou o agasalho dele, dobrou, fez daquele agasalho tipo um travesseiro e colocou debaixo da cabeça do soldado. Aí o pastor perguntou: e agora, você quer que eu leia uma parte desse livro que é a palavra de Deus? O soldado respondeu: não, eu estou com muito frio, eu preferia que você conseguisse um agasalho. Aí aquele pastor estava de paletó ainda, estava agasalho, né? Estava com paletó, tirou o paletó, cobriu o soldado, deu um jeito lá de aquecer o soldado. Depois de tudo isso, aquele soldado olhou para o rosto daquele capelão e disse: agora, se nesse livro há algo que me ensine um homem a fazer o que o Senhor me fez, eu quero que você leia uma parte dele. Entenderam? É ensinar a mensagem do reino de Deus, é empunhar
A espada do Espírito, que é a mensagem, que é a Bíblia Sagrada. Mas você precisa fazer isso com a sua vida primeiro. Nós só vamos transformar Nilópolis, Nova Iguaçu, Belford Roxo, a Baixada Fluminense, se nossa vida falar e ensinar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É um desafio, diante de tantos ismos, tantos modernismos, modismos, que a gente vê por aí, no dia a dia, as igrejas fazendo de tudo para encher, mas faz do púlpito um palco, né? Faz da pregação um show, mas ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, está cada vez mais difícil. A sua vida precisa falar, meu querido. Essa igreja só vai justificar mais 54 anos de existência, se Cristo não terminar de voltar até lá, se a sua vida não falar agora. Eu fico vendo essas crianças, como será essa igreja daqui a 50 anos? Provavelmente daqui a 50 anos a maioria de nós não estaremos mais aqui. Eu não vou estar com 103 anos, eu acho que não. Eu acho que não. Provavelmente a maioria de nós não estaremos aqui, mas as crianças vão estar. Elas vão estar. Com as nossas idades agora. Como estará essa igreja? Como estará? Vai depender de você agora. Como você ensina a mensagem do reino de Deus para elas e para todos. Você quer orar comigo mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é uma espada viva, eficaz, a espada do Espírito que penetra, que transforma, que cura, mas ao mesmo tempo, a Deus, mostra o pecado, para nos transformar, para sermos salvos por Jesus, para nos encontrarmos com Ele nos céus, mas também, ó Deus, para levar essa palavra, justificar a existência de cada igreja, ó Deus, ainda mais nessa nossa região, Baixada Fluminense, um lugar tão carente, tão cheio de necessidades espirituais, lugares, ó Deus, às vezes cobertos pelas hostes malignas, mas nós não podemos, ó Pai, ficar com medo, mas pelo contrário, nós temos a espada do Espírito, palavra de Deus, para ir e vitoriosamente tirar essas pessoas do inferno, com a mensagem, com a minha vida, atrair as pessoas para Jesus com a minha vida, e só será possível se eu conhecer bem a palavra. Pai querido, abençoa esta igreja, abençoa o pastor Losivaldo, sua família, os diáconos dessa igreja, os demais pastores, os ministérios. Obrigado pelos 54 anos dessa existência, dessa igreja, mas rogamos, ó Deus, que os próximos anos sejam ainda melhores, ó Pai, sejam ainda de mais bênçãos, sejam ainda, ó Pai, de mais milagres, não somente, ó Pai, de milagres maravilhosos como esse do Daniel que nós ouvimos hoje, que muito nos abençoou, mas também, ó Pai, de milagres de pessoas sendo transformadas, regeneradas, salvas por Jesus Cristo, pessoas tiradas da prostituição, das drogas, do tráfico, do pecado, para a honra e glória de Jesus. Dá sabedoria, força e coragem para esta igreja, ó Deus, continuar essa caminhada, ó Deus, é a nossa oração, e a fazemos para a honra e glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês, amém. Se não vier ninguém, eu continuo. Tem mais meia hora de mensagem aí, não tem problema não, tem outras aqui, um monte. Aliás, estou com o celular aqui, tem um monte de esboço, pode?
queremos agradecer a vida do pastor, né, e de toda a sua família. Que vocês sejam ricamente abençoados, amém? A gente tem um vídeo para passar, né, contando um pouquinho da nossa história, né, desses 54 anos